Quero te atualizar também sobre o Palmeiras fechando o mês de janeiro com um prejuízo importante. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Você tem alguma mínima ideia de quantos estrangeiros atuam na Série A do Campeonato Brasileiro? Se a gente contar atletas brasileiros que estão naturalizados por outros países, como por exemplo o Maurício, além dos gringos de fato, hoje temos 164 jogadores com outras nacionalidades disputando a elite do futebol nacional. São 49 argentinos, 31 colombianos, 10 equatorianos. Essas são os países com mais representantes. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês: qual o clube da Série A com mais jogadores estrangeiros? Tem alguma ideia? Acertou quem se referiu ao Botafogo, líder disparado. São 14 estrangeiros, contra 12 do Remo e 11 de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. O Fluminense aparece com 10, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, além do São Paulo com 9. Importante registrar que para jogos do Campeonato Brasileiro você não pode relacionar mais do que 9 estrangeiros, seja como titular ou para o banco de reservas. Bragantino, Santos, Vasco e Vitória tem 8 gringos cada, Corinthians aparece com 7 estrangeiros, Bahia tem 6 estrangeiros, 5 do Cruzeiro, 4 do Curitiba, 3 da Chapecoense. O Mirassol é o time com menos gringos e seu elenco apenas 2. Depois de um 2025 espetacular do ponto de vista financeiro, com vários recordes, o Palmeiras iniciou 2026 com prejuízo. O balancete oficial do clube apontou um déficit de 8 milhões de reais no primeiro mês do ano. E olha que as receitas nem foram tão baixas, 88 milhões de reais. Mas o Verdão estimava para esse primeiro mês 172 milhões. Bem provável que esse valor extremamente alto estivesse ligado à venda de atletas. O Palmeiras até fez negociações do Facundo Torres, do John e do Aníbal Moreno. Não se sabe ao certo porque nenhuma dessas 3 vendas esteve lançada no orçamento. Havia a previsão do Palmeiras de um superávit para esse primeiro mês do ano de 57 milhões de reais. O endividamento total do Palmeiras hoje na casa dos 969 milhões de reais. Apesar dos números, está tudo absolutamente sob controle no Palmeiras. Verdão precisa de pelo menos uma venda boa na metade do ano, mas sem desespero. E esse déficit de 8 milhões de reais certamente será superado assim que o Palmeiras fizer alguma venda. E são várias as possibilidades. Já falamos sobre Eric Belé, já falamos sobre o Alan, que tem proposta do futebol europeu, uma série de outros garotos que têm surgido super bem, enfim. Isso sem falar no Eduardo Conceição, o Dudu, que é hoje um jogador de só 16 anos de idade na mira de vários clubes do futebol europeu. Só para completar o balancete de janeiro, Verdão teve uma arrecadação com patrocínio de 24 milhões de reais no mês, contra 16 milhões de dezembro. Mesmo com o Allianz Parque fechado para troca do gramado, entraram 5 milhões e meio de reais com repasses da W Torre no mês de janeiro. Bora de informação exclusiva, vem do staff do atacante Heitor, jogador de só 18 anos de idade do Palmeiras, a informação de que o West Ham tem a intenção de contratá-lo. Time da Premier League com capacidade de investimento monitora de perto os passos do centroavante de só 18 anos de idade. Os números do atleta são bem interessantes. Nessa temporada, sendo muito mais novo do que os companheiros de sub-20 do Palmeiras, ele já tem 10 partidas e 5 gols. Foram 2 gols em 4 jogos na Libertadores sub-20 e mais 3 gols em 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro da categoria. E aí tem outra curiosidade: o Heitor só completa 19 anos de idade no mês de setembro. E desde o ano passado, ele já joga pelo sub-20 do Palmeiras, quando ainda tinha 17 anos. Na temporada passada foram 10 gols em 35 partidas. O Heitor é aquele centroavante de referência, camisa 9, bom cabeceador, que faz o pivô. Aguardemos para ver se ele chega ao time principal. É incrível como clubes do futebol europeu monitoram, observam e desejam atletas alviverdes. Você tem alguma mínima ideia de quanto está valendo a camisa do Palmeiras com a soma de patrocinadores e também fornecedor de material esportivo? Já te adianto que os atuais contratos são muito superiores à da era Crefisa e Fã. Você vai lembrar que, enquanto presidente do Palmeiras, em sua primeira gestão, a Leila Pereira bancava todos os patrocínios por camisa, calção e meião, né? Na oportunidade, o Palmeiras tinha 81 milhões de reais com patrocínios. Nesse momento,
sem Crefisa e Fã, apenas com 6 patrocinadores espalhados pelo uniforme, o Verdão tem direito a 160 milhões de reais, praticamente o dobro, na comparação com a época de Crefisa e Fã. São 100 milhões de reais da Sporting Bet, 20 milhões de reais da CIMED, mais 19 milhões da Lip Motor, que foi anunciada nesta segunda-feira, outros 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaself e 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Importante registrar que eu estou me atendo apenas a números fixos, sem a presença de bônus. Só com a Sporting Bet o contrato pode alcançar até 173 milhões de reais. Pois bem, falei dos 160 milhões de reais com patrocínio, certo? A Puma banca mais 50 milhões de reais pelo fornecimento de material esportivo, ou seja, o uniforme verde hoje assegura 212 milhões de reais por temporada. Bons números? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Dá para dizer que hoje a camisa do Palmeiras é a segunda mais valiosa do país, atrás apenas da do Flamengo. O Palmeiras demorou, mas enfim confirmou o chapéu no São Paulo que você soube primeiro no canal do Nicola. Alan Barcelos é o novo técnico do Sub-20. Coisa de uns 10 dias atrás, contei para vocês que o treinador havia deixado o Sub-20 do São Paulo depois de uma série de promessas que não foram cumpridas, entre elas de que ele passaria a figurar na comissão técnica fixa do time profissional. Depois disso, informei que o Alan Barcelos tinha uma negociação fechada com o Palmeiras, mas que o Alan Barcelos e o Palmeiras demorariam algum tempo para fazer esse anúncio, até para evitar uma rusga maior com o São Paulo. Existe um acordo de cavalheiros entre categorias de base para que atletas não sejam contratados. Esse acordo não envolve treinadores, mas até por prudência o Palmeiras decidiu adiar essa contratação. Nesse meio tempo, inclusive, o São Paulo se acertou com o Júlio Batista para treinar o time sub-20, enfim, uma série de novidades. E em meio a todo esse contexto, o Palmeiras enfim fez o anúncio da contratação do Alan Barcelos, técnico que já fez sucesso no São Paulo, chegou a ser cotado por torcedores para, num dia não tão distante, virar treinador do time principal. Só para completar, ele assume o sub-20 do clube que mais faz sucesso com base, pelo menos desde 2015. São mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais com receitas advindas da transferência de atletas formados no clube. Saideira sobre o Verdão, Palmeiras anunciou a Lip Motor como sua nova patrocinadora, anúncio que eu já havia contado para vocês por aqui, acordo de 19 milhões de reais por ano, contrato até março de 2028. Bora começar o vídeo contando que Leila Pereira detonou mais uma vez o Flamengo. O presidente do Palmeiras participou de um encontro na CBF para debater sobre a criação da liga e disse, abre aspas, tem clubes que acham que são o Real Madrid. Podem até ser o Real Madrid da Shopee, disse Leila Pereira, fazendo referência ao Flamengo. E ela ainda completou, para chegar precisa colocar pés no chão, conscientizar que todos precisamos uns dos outros. Ninguém é maior do que ninguém. O que você pensa sobre o tema e a comparação? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Minha família, beleza? Mais um giro de notícia para vocês, acompanhar nossas informações atualizadas do maior clube do Brasil. Peço humildemente para você chegar dando um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Ativa aí também as notificações, tá? O Verdão tá
tá insano, muita notícia, informação exclusiva e atualizada para você acompanhar tudo de mais e mais novo que tem aí para você. E a gente encerra nossa edição, nosso vídeo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.